Enquanto o Bernardo sai e volta ali, deixa eu só alimentar aqui uma coisa com vocês, que é essa questão do Estado paralelo. No Brasil, que nós estávamos comentando aqui com vocês, e a produção fez rapidamente uma apresentação detalhada desse Estado paralelo, né? Como é que o Brasil foi dominado pelo narcotráfico e pela governança criminal, porque é o crime que governa o Brasil hoje. E como esse modelo, pseudo-modelo de combate acabou fracassando. Então a gente fez aí uma apresentação para vocês, a própria produção fez, e eu quero trazer para vocês em detalhes o que cada informação aqui significa. A escala do domínio, como nós já havíamos falado com vocês aqui, 68,7 milhões de brasileiros. Né? Então 41% da população vive ou convive diariamente com a presença do crime organizado no bairro onde mora. Não é nem onde vai trabalhar, não. Loucura, É onde mora, onde a pessoa mora. 50,6 milhões de brasileiros vivem sob o governo do narcotráfico. Então, 41% da população consegue ver o crime atuando no seu próprio bairro. E aí você tem 26% que vive sob o domínio do narcotráfico. Um em cada 4 brasileiros. Um em cada 4 brasileiros, exatamente. Um em cada 4 brasileiros. E aí, mais de 80% da população brasileira habita em, como a gente já tinha dito aqui para vocês, em apenas 0,63% do território nacional. A hiperconcentração urbana facilita o domínio territorial imposto por essas organizações criminosas. Aí a marcha da expansão da evolução de 2024 para 2025, exatamente, quando o PT chegou ao poder. A presença explícita de facções / milícias. Em 2024, 14%. 2025, 19%. Nossa. Cemitérios clandestinos na cidade. Em 2024, 8%. Em 2025, 12%. Cracolândias no trajeto diário. 17% em 2024, 19% em 2025. Isso porque teve a ajuda do Tarcísio que tirou uma, né? Não, e se você analisar friamente, você tem... Todos esses números deveriam estar caindo, né? Todos esses números deveriam estar em queda constante. Como aconteceu em El Salvador. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário. É recorde de criminalidade atrás de recorde de criminalidade. Ó. E aí, dando continuidade, vigilância privada por policial militar de folga. 18% aumentou para 21%. O perfil do refém, quem mais sofre com o Estado paralelo? Negro, preto, 23% reportam presença ostensiva do crime com quase o dobro da frequência de brancos. Então, se o cara se diz antirracista, por que ele não luta pelo fim da criminalidade e fim do narcotráfico? Isso aqui mostra como que essa galera é filha da puta. Não tem outro jeito. Não tem outra palavra. Eu ia falar FDP, né? Daqui a alguns dias eu vou ter que evitar, mas... Tem notícia boa hoje, né? Tem, calma. Mas por hora eu vou falar, né? São canalhas mesmo. A renda. O crime transcende a miséria extrema. Isso é cruel demais, cara. Atinge 19% dos que ganham até 2 salários mínimos, mas alcança 18% da classe média, gente que ganha entre 5 a 10. Ou seja, o alvo, a vítima, é o pobre. A geografia. O epicentro está nas cidades com mais de 500 mil habitantes, nas capitais e na região Nordeste. O dano colateral. 16% da população já presenciou abordagens violentas. No caso aqui da PM, essa pesquisa é enviesada, porque a abordagem violenta da PM pode ser, por exemplo, o policial precisar de usar a ação violenta ostensiva. O número salta para 25% entre jovens de 16 a 24 anos. E aí, aqui há uma pegadinha. Se o número saltou entre 16 a 24 anos da necessidade de atuação da polícia, você pode ter, sim,
a atuação criminosa da polícia, mas o dado não diz se a atuação foi criminosa da polícia ou se foi o aumento da atividade criminosa dos jovens entre 16 e 24 anos. Pesquisa exata. Porque se você não fala... Eles não estão considerando aquele caso, Alan, em que uma abelha chega lá no meliante e o policial tenta salvar o meliante de não ser picado pela abelha. Exato. Por isso que está dando esse número. Exatamente. Mas está aqui, não, os dados da pesquisa, estou trazendo para vocês aqui. 13,4 milhões de pessoas têm ou tiveram conhecidos desaparecidos, concentrados nas classes D e E. Ou seja, 8%, né, com pessoas tiveram conhecidos desaparecidos. Que não entra mais pobre, que não entra no número de homicídios. É o governo do pai dos pobres, mas em todos os cenários, para todo lado que você olha, você só vê o pobre sendo prejudicado. O único cenário que você pode ainda dar alguma mão à palmatória são esses assistencialismos baratos, eleitoreiros, que viciam a população e que tiram a dignidade da população, né? A pessoa não tem que receber eternamente Bolsa Família, evidentemente, em algum momento, a pessoa precisa de uma ajuda, o Estado pode e deve socorrer aquela pessoa. Mas, do jeito que está a coisa, é absurdo, né? Então, a gente vê um governo que todos esses números, todos os aumentos absurdos e exponenciais que a gente tem de criminalidade só prejudicam as pessoas mais humildes, que esse governo jura de pé junto que está defendendo. Como é que você aumenta a criminalidade? Como é que você tem aumentos de todas as taxas de criminalidade e a população mais humilde é quem mais sofre, é quem fica mais vulnerável e mais suscetível a esse tipo de arbitrariedade do Estado brasileiro. Agora, como é que é aquela palavrinha mágica do Lula? É soberania, né? Soberania. É a palavra linda, né, do soberania. Lula. Então dá uma olhada nessa soberania aqui, ó. O epicentro latino-americano. Isso aí é soberania mesmo, né? Olha aí, ó. O senso comum associa o domínio do tráfico à ausência do Estado. Contudo, o Brasil possui instituições fortes e concentradas nos centros urbanos, revelando um fenômeno distinto: a substituição do Estado. Tá aí. Brutal, né? Essa é a proporção da população vivendo sob as regras de facções criminosas, segundo a Cambridge e o Latino Barômetro. Tem dados oficiais. El Salvador ali, acho que... Rapaz, eu acho que esse número, não sei de quando é. Não, né? Isso é pesquisa antiga. Né? Antiga, né? Antiga. Eu acho que esse número aí do Brasil deve estar muito maior e de El Salvador muito menor, né? Sim, porque sim. O que Bukele fez lá foi uma limpeza... né? Total, ali foi maravilhoso. Governança criminal, né? Um sistema onde organizações criminosas assumem responsabilidades estatais e impõem um conjunto rígido de regras de convivência social sobre uma comunidade, sob ameaça de violência. Não se trata apenas de vender drogas, mas de controlar o ecossistema. O objetivo final é pacificar a região e criar uma ordem paralela para proteger e maximizar as atividades comerciais do narcotráfico. Aqui, eu diria até que o objetivo é pacificar aqui no sentido de que paz é fruto de justiça, né? Não é ausência de conflito, porque seria uma contradição, ameaça de violência e paz na mesma frase, né? Vamos dar continuidade aqui. A matriz de controle, né? A vida sob duas leis. O tal do Estado de Direito, onde você tem economia e serviços, impostos oficiais do livre mercado, e o Estado do crime, economia e serviços. Monopólio forçado, 12,5% são obrigados a contratar internet, água do crime organizado, 9% são compelidos a comprar marcas específicas por imposição da própria facção criminosa. Mobilidades e fronteiras, né? Fronteiras invisíveis e letais, 75% da população brasileira afetada, da população afetada no Brasil, evita circular por determinados locais por medo das sanções criminais, só de você passar pelo carro. E a justiça e ordem, né, do crime organizado, que é paz forçada e expulsão. Em Manaus, o Comando Vermelho baniu brigas de vizinhos do Comando Vermelho, em Manaus, sob pena de expulsão
para evitar que viaturas da polícia entrem na comunidade. E aqui está o ecossistema corporativo de 72 facções criminosas. O crime organizado no Brasil opera com um sistema de franquias financeiras e militares complexas. As duas holdings transnacionais do terrorismo, PCC e Comando Vermelho. Então, o PCC está presente em 25 estados e o Comando Vermelho está presente em 26 estados. E aí todos eles exportam o seu terror. O PCC exporta direto de São Paulo, o Comando Vermelho direto do Rio de Janeiro. E aí o mercado fragmentado, né, as concorrências. Bahia, 17 grupos locais disputando território violentamente. Pernambuco, 12. 12 grupos locais criminosos. E aí os importadores estratégicos, né? Mato Grosso do Sul, com 10 grupos, funciona como hub de importação, né? A fronteira com Paraguai e Bolívia, extraindo filiais de 9 facções interestaduais diferentes. Apenas o Rio Grande do Sul mantém hegemonia de grupos próprios, como Bala na Cara e Os Manos, sem a entrada formal de PCC e Comando Vermelho. O Nordeste está dominado, né, cara? É. Impressionante. E aí a economia de 65 bilhões de dólares. O cálculo baseia-se na capitalização global do crime, estimando o valor que seria arrecadado se toda a cocaína que transita pelo território brasileiro fosse exportada para a Europa. 65,7 bilhões de dólares. Esse seria o faturamento estimado das organizações criminosas do Brasil, equivalente a 4% do PIB brasileiro. O narcotráfico não é um problema de periferia, é um motor macroeconômico paralelo que organiza, ajuda e financia também a atividade política daqueles que os protegem, como são, no caso, o PT e os socialistas. E aí está aqui o paradoxo da repressão, porque o remédio atual fortalece a doença, que é a tese da Universidade de Chicago, que é aqui que eu vou querer o Caporeso e o Bernardo falando. Eles dizem que o Estado aumenta a repressão, mais operações letais e encarceramento em territórios periféricos, como se isso estivesse funcionando. Isso aí vira uma ameaça ao negócio. O constante risco de apreensão de drogas, prisões, gera enorme custo financeiro para o próprio Estado. E aí depois vem um incentivo à governança. A facção é forçada a pacificar o bairro e banir crimes menores para não atrair a polícia. E aí o monopólio violento e legitimação, o crime consolida o domínio territorial e cria uma ordem paralela, e aí vira um ciclo paradoxal, onde o Estado é mais rico e repressivo, a facção tem mais incentivos para se organizar e criar governança criminal profunda. Essa tese da Universidade de Chicago é uma palhaçada, mas eu quero ouvir os especialistas, porque isso aqui é canalice sem tamanho. E aí, Bernardo, vai falar primeiro? Eu falo? Como é que é? Vai lá, Caporeso. Estou à tua disposição aí. Eu quero acrescentar um dado ao que o Alan dos Santos colocou aí, a respeito da economia do crime. Eu não vou falar de outras organizações criminosas, principalmente várias que têm crescido no Nordeste. Mas se a gente pegar somente PCC e Comando Vermelho, esse dado aqui é um dado exclusivo que eu trago agora para a timeline, tá? Nós teríamos um grupo econômico de aproximadamente 150 bilhões. Isso faria dessas duas organizações terroristas, criminosas, né, a sexta maior empresa do Brasil. Tá? 150 bilhões. Então, vejam só o tamanho do prejuízo e o quanto que é lucrativo esse negócio. E para falar especificamente desse paradoxo da repressão, bem, eu acho que repressão ao crime só é ruim quando é pouca, tá? Se a repressão está fazendo isso, é por qual motivo? É porque não está reprimindo o suficiente. Eu tenho uma prova. Eu gravei um vídeo no ano passado, ou foi no que antecedeu, não me recordo aqui agora, a respeito de um criminoso no sul de Minas, que ele foi morto por resistir a uma prisão, né? A polícia matou ele na 71ª vez que ele foi abordado pela polícia.
Só eu, na condição de cabo da Polícia Militar, prendi ele 30 vezes. Ele tinha passagem por tráfico de drogas, homicídio, roubo, era um cara faccionado do PCC e não ficou preso. Curiosamente, para a grande demonstração da decadência nacional que nós vivemos, semana passada eu estava em um presídio visitando um homem que foi presidente do sindicato rural, pastor de igreja evangélica, com mais de 50 anos de idade, que nunca cometeu nenhum crime, mas que ele está preso, condenado a 14 anos de prisão, dos quais ele já cumpriu 3 anos de prisão por ter participado do 8 de janeiro, e o crime dele, fático, tá? Fático, não o que ele foi acusado, mas o que ele fez. Tem um vídeo dele fazendo uma selfie com o celular, falando que é contra o comunismo, isso na esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. Então, olha o escárnio que se tornou a justiça nesse país. A gente consegue falar de diversos casos de abusos básicos de direitos sendo praticados não por um juiz singular, mas por um membro do Pretório Excélsior, né, da Corte Suprema, que deveria, aliás, tem, né, a obrigação de defender a Constituição Federal. Então, se isso já não for um indício, né, retornando ao assunto principal, de que existe um favorecimento do crime organizado por parte das tão defendidas instituições republicanas, eu não sei mais o que é. Então, enquanto o Alan falava, eu estava aqui na dúvida se isso era realmente um estudo, né? Esse paradoxo do combate ao crime, ou se isso, na verdade, era um panfleto pró-vagabundo, né? É de se impressionar. E aí, o Alan, eu fiz uma pequena pesquisa aqui enquanto a gente falava, e eu queria trazer, dentro desse assunto, né, a luz para uma coisa aqui. Eu vou trazer quatro indícios, né, 4 requisitos objetivos para qualificação ou para configuração de um narco-estado, tá? E aí eu vou ter que ler porque é uma pesquisa aqui, mas é uma coisa rápida. O primeiro é o seguinte: corrupção institucional sistêmica. O Brasil tem agente público que é envolvido em corrupção, só lida com isso o dia inteiro, toma isso como a sua voga de vida? Temos. Segundo pré-requisito, dependência econômica. Dependência econômica é o quê? São as fortunas do tráfico dependentes de algum fomento do Estado. A gente tem isso? Tem, a partir do momento que a gente tem leis laxativas que não combatem o crime como deveriam combater. Então, segundo pré-requisito também preenchido. Terceiro pré-requisito, a gente fala da perda do monopólio da violência. A perda do monopólio da violência, como a gente bem falou aqui, a gente já tem. Os criminosos traçando os seus próprios códigos penais, os seus próprios códigos administrativos, enfim, os seus próprios códigos de conduta, tá? E, por fim, influência política direta. A gente tem isso? Tem. Cito o exemplo aqui de um deputado preso aqui no Rio de Janeiro, na última gestão aí do secretário de polícia, envolvido com crime organizado. Era um preposto do Comando Vermelho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ora, se a gente preencheu os 4 requisitos, o que eu devo imaginar agora? O que a gente já imagina há um tempo. Na verdade, a gente não está a caminho de se mexicanizar, de se venezualizar. Nós já somos um narco-estado. Só não enxerga quem não quer. A grande verdade é essa. E aí a gente volta para aquela coisa da dissonância cognitiva. A gente não pode esperar que 2 coisas antagônicas tenham um resultado prático igual. São 2 coisas que não coabitam. E aí eu continuo acreditando que eu votando nesse regime, eu vou ter o combate ao crime organizado, eu não vou ter. Então a gente tem que deixar isso bem claro, que essa pauta é nossa, é da direita, é dos conservadores. Não é uma pauta de esquerda. Não sejam idiotas
de caírem no conto do vigário. A esquerda agora vai surfar uma onda, tem candidato aqui no Rio que está indo em podcast e falando que agora vai dar, agora vai combater o crime, que o crime agora vai ser combatido aqui no Rio de Janeiro. Balela, mentira. Isso não vai acontecer. Então vamos ficar de olhos bem abertos para que não sejamos enganados pela enésima vez. Alan.